Boa tarde, amigos da rede. Estamos novamente aqui transmitindo ao vivo da Anchieta o 14º API deste ano. 14º API totalmente dedicado para vocês, informações. Aproveitem. Bom, vamos iniciar nosso programa dando algumas dicas sobre sistemas. O André está novamente aqui, vai reforçar para vocês a importância do sistema Bitacbox e também do ODIS. Então, André, vai me dizer, hoje tenho certeza que você vai me dizer que todos os concessionários estão com o sistema implementado, é isso aí? Então, infelizmente não. Olá a todos da rede. Infelizmente ainda não, Edmilson. Ainda faltam alguns concessionários ainda reagirem. Tem muitos concessionários que não reagiram na rede. É excelente o API porque a cada API nós vemos um crescimento. Após o API, sempre nessa semana nós temos um crescimento pelo menos de 10% da rede. Mas ainda é pouco. Mas está sendo excelente a cada API que nós fazemos. Pessoal, primeiramente eu vou falar bem rápido sobre o que tem acontecido aí na rede. 92% já solicitou a licença do OD Service, então temos 8% somente da rede que não solicitou a licença. Por favor, esses 8% solicitem. Nós vamos estar cobrando via regional esses 8% com cópia para o seu titular. Então eu vou pedir aí para o gerente de serviços, chefe de oficina, os produtivos que estejam assistindo nós hoje, para cobrar, insistir no caso para as pessoas da sua oficina, insistir para o responsável de TI, para que nós consigamos atingir o número de 100% de solicitações de licença e instalação do ODIS. 82% enviou o protocolo, então nós temos aí 10% que solicitou a licença, mas não enviou o protocolo. Então, gente, vamos aí progredir neste estágio aí do rollout do ODIS. Eu peço para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato conosco, nós temos uma equipe treinada, um suporte lá no central do concessionário. Então, por favor, entre em contato conosco, nós estamos disponíveis para ajudar vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, nos ajudem, liguem para nós conseguirmos ajudar a vocês. Ok? A Bitacbox, então nós temos 97% divulgado via workshop na rede, então somente 3% dos concessionários não fizeram o treinamento do workshop conosco. 86% enviou um questionário, o questionário é solicitando a Bitacbox. Ou seja, nós temos aí 11% que fizeram o treinamento do workshop, porém não enviaram o questionário. Gente, envie o questionário para você solicitar a Bitac, para você não ficar sem informação. Se o seu rapaz de TI tem dúvida, entre em contato conosco. Eu vou passar aqui no final o contato para vocês entrarem conosco. Tudo bem? Nós vamos estar, então, como eu falei, fazendo cobrança pontual. A partir de semana que vem, nós estamos fazendo cobranças pontuais por tema e por DN. Não vai ser um e-mail genérico, vai ser algo específico para cada DN e designado para o seu regional e para o titular do seu concessionário. Ok? Pedimos aí, mais uma vez, o esforço de vocês nessa nossa tarefa. De Bitacbox nós temos aí 53% das Bitacs distribuídas na rede já, dos concessionários. Mas só 29% sincronizaram. Ou seja, nós temos aí 24% das Bitacbox que estão no concessionário, porém não estão sincronizando. Eu quero reforçar isso, que o que acontece? A Bitacbox, quando chegou no seu concessionário, você já está pagando a mensalidade dela, já começou a pagar. Ou seja, o seu DN está pagando a mensalidade e você não instalou o equipamento. Você tem o equipamento e não está provendo aí das informações dele e está pagando. Ou seja, você está perdendo dinheiro dentro do seu concessionário. E nós vamos estar reforçando isso junto com o titular do DN, responsável de TI, gerente de serviços e também junto ao regional. Então nós pedimos aí esforço de vocês. Qualquer dúvida, gente, entre em contato, por favor. Que às vezes nós não sabemos se vocês estão com dúvidas, se tem algum problema. Por favor, reajam, liguem para a gente, entrem em contato, mandem e-mail, por favor. Então eu gostaria de informar que os procedimentos da Bitacbox, do OD Service e do ODS Shop para solicitar a licença, eles estão no portal da rede VW. Então o caminho, gente, é esse, é o MAS 8, 9 e 10. Vou pedir para colocar na tela o slide. Esse é o caminho, assistência técnica, sistemas e informações de serviços, sistemas de serviços. Neste caminho você consegue baixar todos os manuais, tirando dúvidas e como você segue o procedimento para fazer cada passo a passo. Então qualquer dúvida,
por gentileza nos contacte pelo e-mail suporte.techserve@volkswagen.com.br ou através do Central de Suporte ao Concessionário, é o 3274-7606. Nós temos atendentes lá, pessoas treinadas, analistas técnicos para suportar as suas dúvidas. Ok? Eu peço para vocês, entrem em contato conosco para nós conseguirmos cumprir aí esse rollout na rede. Ok? Muito obrigado. Obrigado, Edmilson. Legal, André. Hoje você cumpriu seus 5 minutos, né? Ah, que ele sempre enrola aqui. Bom, gente, o resumo geral de tudo que ele falou. Precisamos do Bitac Box, precisamos do sistema ODES integrado. Lá você vai ter acesso a toda a comunicação com a fábrica e principalmente você não precisa ficar atualizando, atualiza VS, atualiza aquilo outro. Quando você tem principalmente acessos ao servidor da Alemanha para fazer instalação de uma unidade de comando, seja do Climatronic, do motor, da transmissão, codificação de rádio, é tudo através disso daí. Então, o nosso prazo final, gente, nós estamos correndo, nós temos só apenas 1 mês e meio, tá? Então, nós precisamos que seja feita essa atualização. 53% de vocês já tem a caixinha, já tem lá o toca-fita, lá, o Bitac que a gente brinca aqui, que parece um toca-fita, mas você já tem lá essa caixinha, mas falta habilitar, falta utilizar, e é isso que o André está pedindo. Então, por favor, corram atrás dessa informação que é muito importante, vocês vão perder a comunicação a partir de janeiro. Então, por favor, corram porque o tema é bem crítico, tá bom? Obrigado. André, obrigado. Bom, o Léo vai dar algumas dicas sobre acabamento, sobre compressor e embreagem eletromagnética. Esse tema é bem interessante. Léo, o que você tem para me falar sobre isso daí? Isso aí, Edmilson, obrigado. Boa tarde, amigos da rede. Hoje nós vamos falar sobre o compressor do ar-condicionado para veículos com Climatronic. Na verdade, é a diferença com relação ao compressor e a embreagem eletromagnética. Nós temos recebido algumas dúvidas com relação a quando trocar o compressor, quando trocar a embreagem eletromagnética. Inicialmente, eu vou pedir para passar o próximo slide, porque nós temos aí a API do dia 21/9/2011, que trata sobre o diagnóstico do compressor do ar-condicionado. Então, caso vocês tenham alguma dúvida com relação ao diagnóstico, deem uma olhada nesse vídeo, porque logo no início do vídeo eles falam sobre como efetuar o diagnóstico de falhas elétricas do compressor, certo? Verifiquem esse vídeo, caso vocês tenham alguma dúvida com relação ao diagnóstico também, vocês podem entrar em contato conosco. Vamos agora para o próximo slide, falar um pouco sobre o compressor. Quando que a gente pode trocar o compressor? Se o veículo do cliente está na garantia e a falha comprovadamente não é causada por mau uso ou agente externo, efetuem sempre a troca do compressor do ar-condicionado, ok? Isso independente da falha, pessoal, se é a falha de ruído, se é inoperância, se o compressor não está comprimindo o fluido refrigerante ou falha elétrica. Tá? Aqui vale uma dica, inclusive, com relação à troca do compressor. Quando no DIS a gente fala, efetuem a troca do compressor, atentem-se para as peças em consequência, que devem ser substituídas junto com o compressor. Há alguns meses o Edmilson vem falando aqui sobre reparos repetitivos. Para o grupo acabamento, o compressor é um dos top itens de reparo repetitivo. Isso porque, geralmente, a gente pede para trocar o compressor e o concessionário substitui o compressor e, às vezes, não se atenta às peças em consequência. Um exemplo clássico é o polo, né, que além da troca do compressor, é necessário efetuar a troca do tensionador da correia. Se essa troca não é feita, o compressor vai ser danificado novamente. Só que eu também não posso simplesmente dizer aqui para vocês, olha, sempre que trocar o compressor, efetuem a troca de determinado componente. Inclusive, se o Edmilson, por exemplo, virar agora e perguntar, Leonardo, quais são as peças que devem trocar para tal veículo? Leonardo, quais são as peças que devem trocar para fazer o reparo do compressor? Ótima pergunta, Edmilson. A resposta que eu devo dar e que vocês também devem dar sempre é, não sei. Por quê? Pode parecer estranho, mas vocês devem sempre procurar no sistema ELSA, porque para cada veículo, para cada motor, para cada chassi, existe um determinado reparo. Uma determinada peça que para um veículo pode ser necessário a troca, para outro não. Pode ser que de repente amanhã, pessoal, o pessoal da engenharia inventa que para a troca de compressor, independente da falha, precisa trocar o fluido refrigerante. E aí, se vocês não trocam, vocês podem ter problemas com a garantia. Então, a resposta é, precisa trocar o compressor? Quais as peças consequentes? Consultem o ELSA, ok? Vamos agora para a última figura, que é com relação à embreagem eletromagnética. Quando o concessionário deve trocar a embreagem eletromagnética? A resposta é nunca.
nunca enquanto o veículo estiver na garantia, ok? A embreagem eletromagnética é um kit fornecido pelo PA para diminuir os custos de reparo para os veículos fora da garantia. Isso é para facilitar a vida do cliente, né? Vocês vão concordar comigo que a troca de um kit de embreagem eletromagnética é bem mais barato do que trocar um compressor completo, certo? Certa vez um produtivo de um DN entrou em contato comigo com a seguinte dúvida, que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês porque pode ser a dúvida de alguns, né? Ele recebeu uma Saveiro que tinha apenas 6 meses de uso, né? Então o carro estava na garantia. Só que esse veículo chegou lá de guincho porque ele sofreu um sinistro. E nessa batida, nessa colisão, a embreagem eletromagnética, ela entortou, né? Então, assim, a dúvida dele era o seguinte, o veículo está na garantia, então eu preciso trocar o compressor completo, certo? Porém, a seguradora, né, o veículo tinha seguro, a seguradora ia pagar o conserto, porém a seguradora não concordou, disse que dava para trocar só a embreagem eletromagnética. Só que aí ele pensou, né, poxa, se eu trocar a embreagem eletromagnética, vai perder a garantia do carro, certo? Eu confesso que nesse momento até eu parei e pensei, né, poxa, e agora? Aí conversando com o pessoal da garantia, o que aconteceu nesse caso, pessoal? O veículo sofreu sinistro, perdeu a garantia do componente. Então, nesse caso, independente se é a seguradora ou se é o cliente que vai pagar o reparo consiste na troca da embreagem eletromagnética, ok? Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, não hesitem em entrar em contato conosco, né, porque isso inclusive agiliza o atendimento garantindo a satisfação dos nossos clientes, ok? Essa era a dica que eu tinha para passar. Tenham todos uma ótima tarde. Obrigado, Edmilson. Obrigado nada, cara. Você não veio aqui de graça. Opa, pera aí. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui para você que eu achei interessante. Deixa eu só achá-la aqui. Se o compressor está vazando, eu troco o compressor completo? Espera aí que eu estou tentando achar, que entrou um monte de pergunta aqui, eu perdi a pergunta Aqui, o Thiago Pereira Leal, infelizmente ele não falou o DN. Se o compressor estiver vazando óleo, podemos substituir somente o mesmo? Ótima pergunta. Thiago, né? O nome Thiago, dele? Thiago, ótima pergunta, obrigado pela sua pergunta. Em primeiro lugar, o compressor completo ele é substituído para casos de vazamento, inoperância, se o veículo está na garantia. Supondo que esse veículo que você está questionando está fora da garantia, essa sacada e essa ideia de trocar o kit da embreagem eletromagnética, obviamente, vale apenas para falhas elétricas, certo? Nesse caso aí, você teria que trocar o compressor completo. Porém, essa sua pergunta eu até aproveito para pegar um gancho aí nessa ideia, porque é o seguinte, pessoal, nós temos recebido reclamações de compressor com vazamento, porém eu peço a ajuda de vocês com relação ao diagnóstico pelo seguinte, às vezes o compressor ele está com aquelas manchas de óleo, porém o vazamento não é pelo compressor, não é da carcaça do compressor, pode ser de alguma junção, de alguma conexão, de algum O-ring, e aí vocês podem acabar efetuando a troca errada. Então, sempre tem aquelas dicas que a gente passa para vocês. Efetuem a utilização do detector eletrônico de vazamento, efetuem o vácuo, apliquem sabão em todo o sistema, para ter certeza de que realmente é o compressor. Eu não estou dizendo aqui que o compressor não vaza óleo, ele pode vazar pela carcaça, mas pode ser também o O-ring da conexão do compressor, ok? Então, na dúvida, enviem um DIS para a gente e consultem também as APIs que nós temos com relação a vazamento de óleo. Excelente, gente. O calor tá chegando, tá? Aqui tá um calor dos infernos. Então, verãozão chegando, final de ano, todo mundo quer ficar bem no ar-condicionado. Então, trate bem o ar-condicionado, observe principalmente os reparos repetitivos, as orientações que o Léo acabou de falar sobre o ELSA, lá no ELSA Literatura, ele fala exatamente quais peças consequências que você deve reparar. Então, fiquem atentos com isso daí, vamos tratar bem o nosso ar-condicionado, porque agora chegou a hora dele realmente funcionar. Falando em funcionar, Newton, bomba de combustível. Quais são as dicas de bomba de combustível que tem para falar para a gente? Boa tarde, Edmilson. Boa tarde, amigos da rede. A dica que eu tenho para passar é realmente o pessoal da rede está novamente assistindo, né, o API. A gente fez um API passado já sobre bomba, sobre análise da bomba. Mas o que eu gostaria de falar assim, nós ainda estamos recebendo alguns casos de bomba de combustível improcedentes aqui na garantia. Então assim, eu gostaria de pedir para vocês sempre identificar na etiqueta, ou mesmo anexar a etiqueta que é enviada, informando qual que é a falha que está dando na bomba, se é uma falha intermitente, se a falha acontece após algum tempo ligada, qual que é a avaria que foi reclamada, qual que é a reclamação do cliente, bem detalhado. Isso pode evitar até mesmo um débito. Uma outra coisa que eu gostaria de pedir
infelizmente a gente não pode desmontar a bomba de combustível para fazer a análise do filtro. Mas o que acontece? Existe uma análise que é feita inclusive pelo pessoal da garantia aqui, que é a seguinte: existe um ângulo, como a bomba de combustível ela é aberta, existe um ângulo em que você consegue analisar o filtro internamente e verificar se existe ou não impureza de combustível. Na foto ali, ó, vai dar para ver um pouco mais perto, que não dá para ver pela câmera. Ali é um pouco mais afastado e depois a gente tem um ângulo mais próximo ali. Pelo menos você consegue visualizar grande parte interna do filtro. Com isso, é possível verificar se existe ou não, né, a contaminação por combustível. Porque algumas vezes, quando o cliente reabastece o tanque, essa parte externa ela fica limpa e você não consegue visualizar isso. Tá? Se você verificar que a bomba foi danificada por combustível e for mostrar para o cliente, pode ser aberta a bomba sem problema algum. O problema realmente é para o envio da garantia, que algumas vezes o fornecedor não aceita se esse componente for aberto. Tá? Todo caso, assim, sempre que for identificado a falha na bomba, for uma falha elétrica, né, outro tipo de falha, é importante enviar o DIS, porque normalmente falhas de bomba, o que acontece? São pane, casos de pane. Em caso de pane a gente sempre precisa de 100% dos DIS. Tá? Mas era esse o recado mesmo que eu tinha para passar hoje, Edmilson. Obrigado a todos. Gente, o mais importante aqui, principalmente, é orientar, né, porque a gente sabe que uma falha de combustível, uma falha devida à utilização de combustível não apropriado ou conforme a recomendação da ANP, isso pode causar uma séria dor de cabeça para a gente, para vocês, para o cliente. Então, o que a gente está tentando mostrar para vocês aqui é algumas dicas que a hora que chega um veículo desse daí, você não vai ter como analisar um combustível. Você pode ter o teor de álcool que tem lá, de água, enfim. Mas as evidências que você pode utilizar para saber se aquele é decorrente da utilização do combustível adulterado. Dessa forma que ele colocou, sem desmontar a bomba, você tira somente a bomba do tanque, olha e você vê se tem alguns vestígios, alguns resíduos que ficam lá. A gente já achou até pedacinho de cana dentro do pré-filtro ali. É absurdo, mas a gente acha. Outra dica, se você pegar a válvula injetora, você tira a válvula injetora e você vê que tem alguns resíduos ali nos furos. Filtro de combustível, você olha, você encontra alguns resíduos. Então, essas dicas que nós queremos passar para vocês, que eu estou pedindo para cada vez mais no API, para poder auxiliar. Ninguém quer dar débito em ninguém aqui. A gente está somente em um informativo para que vocês façam um diagnóstico correto e realmente responsabilizem as devidas pessoas referentes a isso. Se for produto, ótimo, manda a peça para cá, nós vamos analisar e vamos reabastecer cada vez mais nossos produtos, tá bom? Bom, para dar continuidade, depois eu vou voltar no tema aqui, que o Léo falou sobre sinistro, que tem bastante gente perguntando aqui, só para esclarecer algumas dúvidas que ficaram no ar aí. O Eduardo, ele é o nosso flying doctor, o nosso médico que fica voando por aí, né? Alguns concessionários já conhecem ele, nada mais é do que um recurso que nós temos aqui, onde está uma coisa impossível de a gente resolver via DIS, via sistema, ou seja, sem pôr a mão no carro, a gente pede ajuda para ele, é um cara que manja muito. Então ele vai dar algumas dicas sobre a qualidade do combustível, como identificar, certo, o Edu? Isso. Seja bem-vindo, a primeira vez que você está vindo aí, ele gostou aqui de vir, falou que vai participar mais e trazer mais dicas para vocês aí. Boa tarde, Força Luz, obrigado pelo convite. Bom, boa tarde, senhores. Eu vou falar um pouquinho sobre o diagnóstico do sistema de alimentação da Amarok. Eu tenho percebido, junto com o pessoal de suporte, uma dificuldade em relação a conseguir diagnosticar efetivamente os problemas quando o carro chega em pane. Principalmente quando o carro chega com aquela pane que não tem nenhum registro nas memórias de avaria. Bom, antes de começar efetivamente a entrar no sistema de alimentação, tem algumas verificações rápidas, algumas verificações a serem consideradas, né? Que é realmente o ponto de sincronização mecânica da Amarok, verificar o ponto dela, o ponto do motor. Isso aí tem que estar em ordem. Isso sim também provoca uma anomalia que o carro não funciona, não entra em funcionamento. E geralmente quando tem problema de sincronização, apresenta falha no G28 e G40. E se o motor efetivamente não tem nenhum tipo de dano, como aspiração de água ou algum problema com válvula EGR, né? Bom, descartando essas possibilidades, a gente vai pegar e vai trabalhar diretamente no sistema de alimentação. Eu vou fazer umas considerações antes de mostrar o vídeo, né? Um vídeo que vai representar efetivamente a pane no sistema do veículo.
Esse vídeo vai mostrar, eu peço que vocês prestem, eu chamo a atenção no vídeo com relação às diferenças que vocês vão verificar entre a pressão nominal e a pressão real de alta de combustível da Amarok. Tá? No vídeo a gente vai exemplificar direitinho, vai mostrar como entra no sistema VAS para fazer essa mensuração. A pressão de partida, né, para poder deixar bem claro, na Amarok você não consegue funcionar o veículo abaixo de 80 bar de pressão. A gente consegue ler mais ou menos ali 140 bar ou 140 mil HPA, que é o que vocês vão conseguir enxergar no sistema de medição nosso. Outra consideração importante que vocês vai chamar atenção quando o carro ainda é desligado. O sensor de pressão do rail não consegue ler menos do que 4.000 HPA ou 4 bar. Na verdade, ele não está lendo uma pressão. Aquilo é o mínimo que ele consegue ler. Dali para cima, ele efetivamente faz uma medição. Então, não existe pressão no sistema quando ele está nessa medição. E também chamar a atenção a pressão de funcionamento, que vocês vão ver demonstrando no vídeo. Que realmente o motor em marcha lenta ele vai estar de 250 mil HPA até 1.800.000 HPA, que dá 250 bar a 1.800 bar. Isso no motor antigo, no motor novo CSH-SNA, parte de 300 bar ou 300 mil HPA. Vamos dar uma olhadinha no vídeo? Bom, aí a gente está mostrando como faz essa medição das pressões de alimentação da Amarok, né, da pressão de alta do combustível. Você entra lá em autodiagnóstico, a eletrônica do motor. Vamos lá, valores de medição. Aí você vai lá e busca na letra P, né, lá pressão de alta do combustível. Vamos lá. Pressão alta do combustível, valor nominal, valor real. Aí o valor nominal que vocês vão enxergar aí é o valor que a unidade está comandando para chegar, e o valor real efetivamente é o valor que ela está lendo. Nesse caso o carro está desligado, é o valor mínimo que o sensor está lendo. Nós vamos simular aí uma condição de partida com um carro que efetivamente tem um problema de pane no sistema de alimentação. Vocês podem ver que não sobe a pressão real do combustível. A unidade comandou lá 240 bar de pressão, mas o valor real realmente não subiu. Né? Ele tenta subir, mas por estar com problema, ou com uma falha elétrica, ou com uma falha da alimentação da bomba mesmo, né, por combustível ruim, como por exemplo. Bom, aí é o que o carro comandou na partida, a pressão real e a nominal. A pressão real lá, 280 bar aí, sem aceleração. Você pode perceber que sempre a pressão real, valor real, ele corre atrás do nominal. Né? Então é comandado lá um valor nominal pela unidade e os sensores fazem o cheque do que está efetivamente acontecendo no motor. Bom, vamos lá. Então, só reforçando, no motor antigo CDBA é 250 bar em marcha lenta, o CSH-SNA 300 bar em marcha lenta ou 300 mil HPA. Eu tenho outras considerações a serem feitas que muita gente me questiona no concessionário. Edu, o carro dei na partida, mas não chega energia nas válvulas injetoras, nos injetores, ou piezoelétrico ou eletroválvulas nos carros novos. Bem, se você não tem a pressão de partida, o motor, por segurança, ele inibe a liberação elétrica para esses bicos. Então, você não vai conseguir ler, nem com osciloscópio, a atuação elétrica em cima dos bicos, a liberação. Outro ponto importante na verificação do sistema é sempre medir e mensurar a pressão de baixa. Todas essas informações que eu estou passando para vocês é muito importante na hora de vocês fazerem um diagnóstico prévio, a fim de vocês informarem bem o que está acontecendo para a gente no sistema disso, né? Então, medir a pressão de baixa e ela deve ser superior a 3,5. E 3,5 já é bem borderline, né? Normalmente a Amarok trabalha de 4, 4,5 para cima. Pode acontecer 3,5, ainda está dentro do padrão, ok? Teste da N276, existe um procedimento de teste da válvula reguladora de pressão, aquela que fica na parte de trás, parte de trás do rail. E tem um procedimento bem bacana lá que vocês conseguem ler em 30 segundos uma vazão de 90 a 120 ml, mas consultem o ELSA, que eles vão te mostrar efetivamente como que faz esse teste. Outro teste, se você tem relação a dúvidas, meu carro ele está dando, eu estou andando com o carro em velocidade elevada, acaba acontecendo um corte, aí sim registra uma falha na memória de avaria do carro, onde você tem um problema de pressão de alta de combustível, limite superior não atingido. Limite inferior não atingido, desculpa. Pode ser sim um problema de vazão na bomba de baixa, bem como filtro, obviamente vocês vão checar isso daí. Tem o procedimento também de medição da vazão.
E uma coisa muito importante, dificilmente você encontra um veículo Amarok com alguma avaria no sistema de alimentação que não seja por consequência de combustível. Então, sempre que vocês forem fazer efetivamente alguma manutenção e encontrarem, principalmente quando saca a válvula N290 de cima da bomba, algum tipo de limalha, é importantíssimo vocês pegarem e fazerem a limpeza completa no sistema, removendo o tanque, efetuando efetivamente a limpeza. Ok, Fossalusa, era essa a dica. Que metralhador, hein? Metralhador de informação. Tá falando para eu falar rápido, né? Chegou uma hora aqui que eu já estava até perdido, nem sei mais de que carro você está falando. O mais importante de tudo isso daí, gente, que vocês vão poder, vocês viram, né? Tá os seus mecânicos assistindo aí, se não estão. Cada concessionário tem sua dinâmica de multiplicar, democratizar essa informação. E você vai ter essa API para você fazer download a partir de amanhã ao meio-dia. E você pode pegar exatamente esse trechinho aqui, passar detalhadamente quais são e fazer um checklist. O que o Eduardo fez agora nada mais é do que a experiência, todos esses 2 anos que ele está com a Amarok, simplesmente ele tentou passar para vocês e aqui em 5 minutos. Claro que está muito corrido, porém, pega detalhadamente cada item, caso você não faça, pula um trecho, pulou, tenha dúvida, não tem problema, envie um DIS, nós vamos poder auxiliá-lo cada vez mais. Mas utilizem essas dicas que ele passou, que nada mais é que é o checklist dele. Ele pega a maletinha dele de doutorzinho, pega, chega no concessionário, ele abre a maleta, pega o checklist, nada mais isso que e começa. Ele não vai pegar o papel porque está na cabeça dele, mas exatamente, ele vai fazer um checklist. Bom, como é que está a válvula, como é que está não sei o que, tal, limpeza, é exatamente isso. Não tem segredo. Complicado? Claro que é complicado. Porém, não existe segredo. Tá bom? Então, Edu, seja convidado, todo a API vir dessas dicas, que acho que é isso que a gente precisa, principalmente nesses motores importados, que é isso que a nossa rede está precisando, dicas do dia a dia, não só treinamento, essas dicas do dia a dia que é muito importante para a gente. Legal? Obrigado, Fossalusa. Obrigado você. Bom, o Wesley vai dar algumas dicas para a gente que nós notamos, né, que tem diferenças dos sistemas de alarme do Gol G5, da família G5 para a família G6, e ele percebeu que a rede está com algumas dúvidas, e ele veio aqui para esclarecer essas diferenças aí. Certo, Wesley? Verdade, Edmilson. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde, amigos da rede. Vamos falar um pouquinho sobre as diferenças que tem entre o sistema do G6 e o anterior, né, disponibilizado. Nós temos recebido muita consulta com reclamação de disparo involuntário do alarme, né? Conforme mencionado no API de lançamento, no dia 31/7, nós temos uma arquitetura nova no modelo G6, uma arquitetura eletrônica nova, que tem algumas diferenças do modelo anterior, né? Para exemplificar, vamos falar um pouquinho sobre os disparos de ultrassom e o seu funcionamento de forma geral, né? Para facilitar a vida de vocês, elaboramos um vídeo. Vamos ao vídeo primeiro. Vamos mostrar aqui algumas particularidades do sensor de ultrassom dos modelos da família Gol G6. Veremos que há algumas características que os diferenciam dos modelos da geração anterior. Nos modelos atuais, o software do sensor de ultrassom realiza o monitoramento de forma ativa, onde disparos involuntários de alarme podem ocorrer pelo simples fato dos bancos estarem cobertos pelos plásticos de proteção que vêm de fábrica, ou com a instalação posterior de banco de couro como acessório pós-venda. No caso de plástico nos bancos, a remoção soluciona o inconveniente. Porém, quando houver instalação posterior de bancos de couro, devemos substituir o sensor com versão de software inferior a SW12. Outra particularidade é referente à inibição do monitoramento do habitáculo. Para inibir o sensor, é necessário que a chave esteja fora da ignição e que a porta do motorista esteja aberta. Só assim a inibição será acionada. Uma luz indicativa no painel se acenderá. Ao acionar o alarme, o sistema de ultrassom permanecerá inibido e a luz indicativa ficará piscando até que o alarme seja desativado, voltando assim às funções normais no monitoramento interior do veículo. Como pudemos verificar no vídeo apresentado, temos algumas particularidades aí no sistema de ultrassom e, em muitos casos, precisamos orientar devidamente o cliente ao invés de comprar a reclamação como falha.
pois o cliente com uma capa no banco ou utilizando aqueles defletores que ele põe para proteger o painel de calor, isso pode estar ocasionando o disparo do alarme, né? Nesse caso, é só orientar que o sensor de ultrassom que está ocasionando a ativação do alarme, por ser uma característica, né? Agora, caso o veículo, o cliente utilize banco de couro, ele faça a instalação no pós-venda de banco de couro, avalie o sensor de ultrassom. É do fornecedor Costal, com software inferior a 12, né? Seja 10, 11, provavelmente vai ocorrer o disparo. Então, utilize, substitua o componente por um com software 12 ou posterior. Tá? Outro ponto que eu gostaria de abordar é sobre a verificação da origem do disparo. Né? Com a nova arquitetura eletrônica, o procedimento de avaliação mudou, né? Então, temos um PPT aí para apresentar, né? Quando você acessa a unidade BFM através de autodiagnóstico e vá no grupo 11, né, bloco de valores, você tem lá a relação de bloco de valores para avaliar. Você vai entrar em sistema antifurto, dados do histórico. Dessa forma você vai conseguir visualizar algumas informações importantes aí para estar falando a origem do disparo para a gente. Isso vai auxiliar bastante no diagnóstico. Tá? Então, não é mais em bloco de valores no grupo de indicação 15, como era antigamente. Nós temos essa nova sistemática para avaliar o disparo do sensor do alarme, né? Dessa forma a gente consegue avaliar o histórico. Perfeito? Agora vamos falar um pouco sobre outra situação que ocasiona disparo do alarme. Caso você acione o alarme, né, do veículo e os vidros fiquem abertos por qualquer motivo, né? Normalmente quando você aciona o alarme, os vidros fecham automaticamente. Caso você acione o alarme e os vidros ficam abertos, depois de 8 segundos o alarme vai disparar por causa do ultrassom também. Tá? Então não é problema no ultrassom, o carro está fazendo a função dele. Tá? Está disparando o alarme porque o vidro ficou aberto. Então nós precisamos verificar o que ocasionou o problema para o vidro ficar aberto. Por isso que eu digo que é muito importante uma entrevista com o cliente, para entendermos o que está ocorrendo, em que situação que está disparando o alarme. Dessa forma a gente consegue partir para o diagnóstico. Elaboramos um outro vídeo explicando como diagnosticar esse modo de falha em específico, dos vidros não fecharem ao ativar o alarme. Vamos ao vídeo. A programação dos vidros para os veículos da geração 6, Gol e Voyage, também tem características particulares e distintas da geração anterior. Quando houver reclamações de que, ao acionar o alarme, os vidros não sobem, precisamos avaliar o sistema conforme instruções a seguir. Verifique se a função de subida automática dos vidros está programada em todas as portas. Importante, esta verificação deve ser realizada individualmente em todas as portas. Constatando que a função automática de subida dos vidros está inoperante, devemos proceder com a programação. Se ainda assim o inconveniente estiver presente, é importante checar os terminais dos conectores das portas, pois pode haver algum terminal recuado. Neste caso, reposicione-o e realize a programação dos vidros como apresentados anteriormente. Através do VAS, no bloco de valores, podemos verificar o status do interruptor de chave e status da mola de giro, interruptor de porta. Ao acionar o interruptor da porta, aparecerá a indicação de ativado ou desativado na tela do VAS. Caso a indicação não esteja alterando, é sinal de que a informação não está sendo transmitida adequadamente e a possibilidade de encontrarmos um terminal recuado no conector da porta é grande. Bem, pessoal, como podemos verificar, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Podemos dizer, conhecendo bem o sistema,
conseguimos realizar um diagnóstico com precisão e realizar a correção necessária para satisfazer os nossos clientes, né? Agora eu vou passar uma informação adicional e falar da função Soft Stop. Vocês devem estar se perguntando aí, que função é essa? O que é Soft Stop? Né? O que seria o Soft Stop? Com o objetivo de evitar pancadas na abertura, durante a abertura do vidro, quando o vidro chega no batente, né? Para evitar que ele bata no batente, a unidade BFM fica monitorando a posição do batente. Então ela para um pouquinho antes. Isso para garantir o conforto do cliente, né? Quando a unidade perde esse parâmetro, normalmente o vidro fica até um pouquinho aberto, fica 1 centímetro, 10 milímetros aberto, para cima da pestana. Muitos clientes até reclamam disso, pedem o posicionamento do vidro. Isso não precisa desmontar a porta, não precisa fazer nada, é só parametrizar a unidade. Como que a gente faz isso? Para parametrizar a unidade, todas as portas devem estar fechadas, portas e vidros fechados. Com todas as portas e vidros fechados, acione o interruptor na posição de fechar e segure por 10 segundos. Né? Segurou por 10 segundos ali, abre o vidro todo. Dessa forma, ele vai perder a parametrização e vai buscar a posição do batente. Ao você fechar o vidro de novo, ele assumiu a função Soft Stop de novo. Quando você der a função automática para baixar o vidro, a unidade vai saber onde está o batente e vai parar o vidro um pouquinho antes, mas ainda assim escondido na pestana, né? O vidro não vai ficar acima da pestana. Então, quando tiver reclamação, meu vidro não abre totalmente, faça a programação do Soft Stop que você vai evitar esse tipo de problema. Ok? Bem, Edmilson, essas são as dicas de elétrica por hoje. Você viu lá, né? Pessoal, tem bastante dicas, algumas diferenças, e muitas delas, eu mesmo, que sou leigo no assunto e eu estou com o meu carro lá, eu posso até encarar como uma falha. É muito importante essa informação chegar, principalmente, que eu insisto novamente, nos nossos consultores, esses caras que estão frente a frente com o cliente ali, não falei, não senhor, mas não é assim. Isso aqui é assim, é dessa forma, mudou, isso aqui é o conceito, isso aqui é para a melhor segurança do senhor. Então é muito importante a proximidade da área técnica com o consultor, é muito importante isso. Porque senão você pôs o carro para dentro da oficina e o cliente tem na cabeça que aquilo é um defeito, dificilmente ele vai conseguir resgatar dizendo que é uma característica, que aquilo é um benefício para ele. Então é muito importante essa proximidade. Então utilizem esse canal aqui, chame o consultor também para assistir junto com a sua oficina, ok? Bom, dando continuidade, a Cris vai dar algumas dicas sobre unidade BCM e também algumas dicas sobre equipamentos não homologados. Cris, com você. Exatamente. Boa tarde, Edmilson. Boa tarde a todos. Aqui as informações primeiras, né, a respeito de codificação, aqui eu foquei na Amarok, mas as orientações que estão aqui você pode aplicar para qualquer veículo importado. Então aqui nós vamos falar sobre a codificação numa situação que você está substituindo a BCM, que seria a rede de bordo da Amarok, né? Então aqui nós estamos com as telas do VAS para poder passar para você o passo a passo. Então inicialmente você vai no VAS fazer a localização de falhas assistidas, selecionar função saltar para, seleção função componente e você já vai ter na tela, né, ali onde está negrito, codificar unidade de comando online. Então pessoal, essa codificação ela é online, então é necessário que o VAS esteja conectado à rede. O que ele vai fazer? Ele vai trazer a codificação do veículo que está no servidor da Alemanha para esse veículo. Então o que acontece? Quando o veículo ele é fabricado, ele é determinado uma codificação e lá fica armazenadas as codificações que nós chamamos de longas. Geralmente são codificações com mais de 5, 6 bits. Na verdade, nesse caso aqui da Amarok, nós estamos falando de 32 bits. Então, em vez de você ficar codificando bit por bit, a codificação longa te traz isso sem maiores dificuldades. Então, voltando, né, você vai com VAS, saltar para codificar unidade de comando online. Na próxima tela, você vai verificar que você tem que entrar com o endereço diagnóstico. Você fala assim, Cris, eu não sei qual é o endereço diagnóstico, o que eu faço? Onde está a setinha vermelha, aí, bem discreta, né, tem descrição de funcionamento. Quando você clica aí, vai te dar a lista de todos os endereços diagnósticos. O que isso significa? Por exemplo, a unidade 01 motor, ela tem o endereço diagnóstico 01.
Aqui no caso a gente está codificando a BCM, então o endereço dela é o 09. Então eu vou digitar 09, vou avançar, ele vai pedir a sua senha e essa questão, ele vai codificar online, ok? Na Amarok tem uma particularidade. A Amarok, a unidade de BCM, ela tem a rede de bordo, que é a J519, que tem o endereço 09, mais a Gateway, que é a J533, que é a 19. Quando eu troco a BCM, eu só preciso codificar a 09, esse procedimento que nós fizemos agora. De brinde, vamos dizer assim, você já ganha 19, então você não precisa codificar 19. Então, se você tentar codificar 19 na Amarok, o VAS vai dar uma mensagem de erro. Então, basta você codificar a 09, ok, pessoal? Esse procedimento de codificação online serve para qualquer veículo. Então, quando você receber uma resposta nossa do DIS, por favor, codificar o endereço, por exemplo, 16, é esse o procedimento. Ah, o endereço 15, é esse o endereço, ok? O próximo ponto, que também tem a ver com a BCM, no caso de uma troca, é o modo de fábrica. Muitas pessoas confundem quando nós colocamos no DIS assim, por favor, desative o modo de fábrica. Ele não tem relação com o modo de transporte. O que é o modo de fábrica? Quando você substitui a unidade BCM, seja na Amarok, ou seja como qualquer outro importado, ela vem com uma função que ela inibe o funcionamento das travas. Então você vai perceber que quando você instalar uma unidade nova, você não vai conseguir fazer a função de travamento. E você vai achar que a unidade está com problema. Na verdade, não é isso. O que você tem que fazer? Na próxima tela, você vai entrar. Aqui no caso nós fizemos por funções guiadas ou pode ser por localização de falhas assistidas. Você vai selecionar o endereço 09, que é a nossa rede de bordo. Lá em funções vai ter um programa chamado desativar o modo de fábrica. É a próxima tela. Clicando nesse, ele já te dá uma informação. Se o modo de fábrica estiver ativado, não é possível destravar e travar o veículo. E já dá a mensagem. Então, pessoal, é só você clicar aqui no concluído, ele vai desativar e o veículo vai funcionar normalmente. Então, muitos de vocês têm um susto quando vocês instalam uma BCM nova, porque acham que resolveu uma parte e ganharam de brinde outro defeito. Não é isso, pessoal. Vocês têm que executar esse procedimento. Como a BCM, ela também tem em comum na Tiguan, no Jetta, sempre que quando vocês trocarem a rede de bordo, que é a mesma coisa da BCM, esse modo de fábrica também tem que ser desativado, tá bom? Bom, em relação à codificação, essa que era a mensagem, né? O próximo tema que nós vamos falar é a respeito do módulo de engate. Aqui, pessoal, o foco nosso, na verdade, não é o engate, a estrutura física que você coloca no carro, mas sim a parte eletrônica. Principalmente nos importados, é muito importante que a gente instale o modo de engate homologado e explicar para o cliente o porquê dessa necessidade se ele quiser o engate. Esse tema aqui foi solicitado para o nosso consultor de assistência técnica, né, o Mauro Melo, da região 2, e também pelo Ricardo Nicolau, da região 3, porque ambos tiveram uma experiência muito desagradável. O veículo que foi instalado na região 2, o cliente falou que o acessório era original, ele foi para uma concessionária em viagem e foi atendido na região 6, e nós ficamos nesses dias sem saber que esse veículo existia um engate e que não era original. Mas o que acontece? Quando ele é original, nós conseguimos identificar, simplesmente pelo protocolo, que ele é original. Então, como fazemos isso? Na próxima tela... desculpa, antes disso eu tenho mais uma coisinha para informar sobre o porquê do homologado. O que acontece, pessoal? No veículo importado, geralmente eles têm as funções de ESP, com as funções de ABS Off-Road, que é exatamente a função que tem na Amarok. Quando você engata um outro veículo ao engate, ele desativa essas duas funções. Por quê? Por exemplo, o SP, ele tem, além das funções do ABS, ele tem dois sensores, que é o sensor de inclinação e o sensor de aceleração. E esses dois sensores, eles ficam exatamente no meio do veículo. Então, quando você coloca alguma coisa no engate, você mudou esse centro de gravidade do veículo. Então, aquela função que ele tinha de poder controlar o veículo na curva, ela se perdeu, ela é desativada. Então, por isso que é importante falar para o cliente o motivo de você colocar um acessório homologado. O sistema vai desativar porque ele sabe que se ele fizer, vamos dizer assim, as contas para fazer aquela curva,
e ele tem um engate lá atrás, se ele achar que o acessório não é homologado, ele vai fazer uma correção errada. Então, pessoal, aqui nós estamos falando de segurança, certo? Além disso, o ABS Off-Road também é desativado. Essa função ela é geralmente aplicada quando o cliente está no piso com baixa aderência no solo, né? Essa função também é desativada pelo engate, porque imagina, numa situação de descida, o sistema saber que ele tem um peso adicional devido ao engate. Então, pessoal, aqui, além de você instalar alguma coisa que não é homologada e você efetivamente danificar o veículo e perder a garantia, você está colocando o cliente em risco, tá? Bom, agora vamos para a parte de como nós identificamos que ele tem um acessório original e como fazer a instalação do acessório. Tá? Isso aqui é bem simples. Nos importados, o kit que está disponível pelo Volkswagen Tech, todo veículo importado ele tem um conector que você coloca o módulo do engate. Então, quando você faz isso, basta você entrar com o VAS e atribuir essa unidade na lista Gateway. Como que eu faço isso? Bom, na próxima tela, vocês vão ver que tem a lista aí de localização de falhas assistidas, né? Onde está essa seta bem grande, é o endereço 69, está assim, detecção de reboque. Aqui ele não está selecionado, porque o veículo não tem. Então, se o veículo tiver essa função, aqui estará selecionado. Em um protocolo diagnóstico, eu consigo fazer a visualização. Em uma instalação, de que maneira que eu faço a atribuição desse módulo ao sistema? Eu vou entrar em autodiagnóstico, ok? Vou escolher o endereço 19, que é o endereço da Gateway. Nela, eu vou selecionar a opção 8, que é codificação. A próxima, eu vou selecionar codificação, lista de montagem, ok? O próximo, eu vou ter a lista de todos os componentes que estão no veículo. Então, aqui, pessoal, o que está escrito assim, codificado, na verdade essa unidade está montada no veículo. O que tiver não codificada, essa unidade não está no veículo, ok? Então, aqui eu simplesmente vou clicar no 69, função de reboque, e colocar codificado. Dá setinha para frente e resolvido, ok? Agora o sistema passa até a unidade de reboque. Então, pessoal, aqui são as dicas, né? Acho que é importante manter isso para vocês. Se o cliente colocar um acessório ou ele instalar esse engate, vocês mencionarem que, além da garantia, a perda da garantia e danificação de peças, existe a segurança envolvida, ok? Oi, Edmilson, dos itens aqui, esses eram alguns? Excelente, Cris. Acho que essa parte de acessório, mais uma vez, vem reforçando a utilização utilizar os acessórios originais. Parece ser muito simples, né? Pensa bem, é um suporte, está lá, você pega um fiozinho, pega uma alimentação, uma luzinha daqui, não é bem simples assim. Então, é muito importante pegar essas dicas que a Cris falou e principalmente a codificação. Agora, Cris, eu duvido você responder essa pergunta aqui. Eu estou com o Thiago, do DN 1683, hoje ele está em audiência aqui, já mandou umas 4, 5 perguntas, mas essa daqui é muito pertinente. Estamos atendendo um veículo Gol geração 6 que está marcando o combustível incorretamente. Legal. Ao tirarmos a bomba e desconectar o sensor, o mesmo volta a funcionar normalmente, ou seja, não trocou nada. Tá? O que devemos fazer? Substituir? Edmilson, para esse caso aqui, nós temos que primeiro avaliar a campanha, né, a campanha 90H1. Por quê? A campanha 90H1, o que nós abordamos nela é aquele problema da indicação errada, onde o instrumento combinado fica marcando constantemente tanque cheio, aí o cliente se depara numa situação de pane seca. Então, essa indicação errada, se tiver, primeira coisa, verificar se está dentro da campanha. Porque mesmo se ele não tiver, se esse veículo estiver na campanha, a verificação tem que ser feita. Então, por que o Thiago está desmontando a bomba e está voltando a funcionar? Dá um reset. Né? Exatamente. Quando você faz isso, simplesmente você fez o reset. Né? Quer dizer, você atribuiu, é igual você está com problema no seu micro, você vai lá e desliga. Você dá o DDoS lá e você resolveu o problema. Então, Thiago, primeiramente, verifique a campanha 2031-204. Tá? Devido a muitos questionamentos dessa campanha, nós trouxemos até um materialzinho aqui para poder dar um reforço, ok? Então, ó, campanha de oficina 90H1, verifique se o veículo está envolvido nessa campanha, ok? Nem todos os veículos vão fazer a campanha. O que eu quero dizer? Eles serão identificados que realizaram a campanha, mas a atualização do software do instrumento talvez não seja aplicada.
como identificar se aquele veículo está dentro ou não. Então, primeira coisa a ser feita, verificar se o número de peça está contemplado naquela lista do ITP. O número de peças são o F, o G, o H, o J, o K e o L, ok? Se esses números, isso aqui é o instrumento combinado, que é o final da peça. Se ele estiver aqui, verifica se a versão de software é 17. Se for 17, tem que fazer a atualização, ok? Tem que fazer a atualização do software, que vai para a versão 23. Você fala assim, Cris, eu não estou conseguindo fazer a atualização, não sei o que acontece, dá uma mensagem de erro. Então, pessoal, na próxima tela, você pode verificar essas informações que eu disse. Basta você clicar em autodiagnóstico, identificação master, você seleciona lá a versão de software, o chassi e a peça hardware, você vai ter todas as informações. Aqui no caso, uma peça final.K está envolvida, versão 17. Sem desmontar nada, não precisa retirar o instrumento combinado, não precisa tirar a bomba. Com o VAS você já identifica, né? Se você não está conseguindo fazer o procedimento com VAS, primeira coisa, VAS atualizado. Ok, pessoal? Isso aí é sem conversa. Se não tiver atualizado, não dá para fazer, certo? Segundo item, CD de nacionais. É importante, é necessário ter o CD de nacionais do telecarregamento, versão 3204 ou superior. A leitura do CD tem que ser pelo drive E. Isso aqui também é importante. E é a seleção do veículo. Pessoal, tem gente que está se enganando ainda, está achando que o Gol G5, o Gol G6 ainda é 2009. Não, ele é o 2013. Isso aqui está fazendo diferença. E por último, você tem que executar esse procedimento por localização de falhas assistidas. Se você fazer por funções guiadas, não executa. Ok? Eu quero dizer o seguinte, o programa não roda. Então, acho que, Edmilson, essas são dicas que o pessoal está um pouco, assim, né? Ainda estão em dúvidas, mas essa relação aqui, eu acho que dá para o pessoal ficar craque agora no tele. Com certeza, Cris. Acho que o mais importante, né, a gente utilizou até mesmo o Thiago aqui como cobaia, mas essas dúvidas aqui a gente está vendo que o volume de dias aumentou por vários motivos. Primeiro, que estão com dúvidas em como fazer, então a Cris agora por isso que eu pedi para ela vir entrar com esse tema, até a gente vai estourar um pouquinho o tempo aqui devido a esse tema urgente. Então, gente, siga exatamente essas orientações da Cris. Segunda dica, gente, isso daí, o ponteiro ele trava como cheio. Isso significa que, se for uma pessoa, vamos falar, eu pego o carro do meu pai, eu enchi o tanque, andei 200 km, ele vai pegar o carro, ele vai estar marcando cheio, ele vai andar mais 200 pensando que tem a tanque cheio, e aí ele vai ter, infelizmente, ele vai ter uma surpresa desagradável ficar na rua por falta de combustível. Então é muito importante fazer a campanha 90H1. E nossos índices de eficácia nessa campanha está baixíssimo, então eu preciso que vocês façam. O veículo de estoque, veículo que está passando na sua concessionária, preciso que vocês façam análise. Isso daí só envolve o instrumento combinado da Continental. Então, por isso que tem algumas dúvidas aqui, que eu vou falar também, sobre a cobrança. Quando você tem lá o critério 1, que é só a verificação, está entrando normal pelo SAGA. O critério 2, a partir de agora, que você for lá e abaixar de novo o ITP e olhar o ITP, já está com a maneira correta de como cobrar, por isso vocês não estão conseguindo fazer. Então, dê uma analisada também como cobrar as verificações, o flash critério 2. Então, por favor, façam. Pegando também um gancho em campanhas de oficina, a campanha de oficina 85A3, que é a troca dos difusores do Gol G6, acho que é a pior que eu já vi em toda a face da terra aqui na Volkswagen. Porque praticamente ninguém trocou. Se alguém trocou, não cobrou. Eu acho difícil. Então quem troca está cobrando. Mas eu nunca vi uma campanha em termos de eficácia e de trocas de peça, foi a pior que eu já vi até hoje. Gente, tá na cara. A primeira coisa que o cliente olha é o painel, o volante e os difusores. Nós temos que trocar esses difusores. Eu preciso da ajuda de vocês. Nós temos peça, só depende de trocar. O carro passou para trocar, calibrar o pneu, paleta que está trepidando, troquem os difusores de ar do Gol G6 conforme o ITP, conforme essa campanha de oficina 85A3. Por favor, tá? É muito sério isso daí. Eu estou contando com a ajuda de vocês, tá bom? Bom, gente, deixa eu só dar continuidade aqui, senão a gente vai estourar nosso tempo. O Roberto ele tem algumas dicas, aliás, ele pediu uma ajuda para vocês aqui sobre transmissão da Kombi. Fala lá, Roberto. Boa tarde, Edmilson. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Eu gostaria de comentar sobre a transmissão da Kombi, sobre reclamações envolvendo primeira e segunda marcha. Seja qual for a reclamação que o cliente mencionar,
eu vou orientá-los a verificar e, se o necessário, efetuar a regulagem dos garfos do garfo de primeira e segunda marcha. Nós temos um vídeo em que nós ajudamos a verificar se a regulagem ela está fora e, se ela estiver fora, de como efetuar. Vamos ao vídeo que eu vou comentando em seguida. Ok, o primeiro ponto a ser verificado é o torque aplicado ao garfo, que ele deve ser de 25 Nm, conforme está especificado pelo ELSA. A forma de você verificar se a regulagem desse garfo está fora ou não é a seguinte: você vai engatar a segunda marcha e verifica se ele tem um pequeno jogo do garfo em relação à haste, como mostrado pelo vídeo. O outro ponto, que também é bem simples e também até mais importante, é engatar a primeira marcha e verificar se existe algum espaço entre a engrenagem e o próprio corpo sincronizado. Pode ver que nesse vídeo ele estava totalmente cheio. Nesse existe um espaço, existe uma luz ali entre a engrenagem e o garfo. Isso indica que a regulagem está fora. Então, para qualquer reclamação envolvendo primeira e segunda marcha, a primeira coisa, verifique a regulagem. Se estiver fora, como mostrado, faz a regulagem e testa o veículo. Ok? Um outro ponto que eu só queria acrescentar, Edmilson, não faz parte relativo à primeira e segunda marcha da Kombi, mas é um item importante para análise. Existe agora um aviso obrigatório do reparo envolvendo o vedador da seletora em Gol G4. Então eu peço para que vocês, caso tenha algum veículo que está apresentando vazamento pelo vedador, verificar se este veículo está envolvido nesse aviso obrigatório. Se caso estiver, em caminho diz que nós vamos passar as orientações adequadas. Ok? Meus pontos de hoje eram esses, Edmilson. Legal, são dicas importantes. A nossa famosa Kombi, que precisa de uma atenção especial aí, que tem bom chão ainda para ela rodar ainda, tá bom, gente? Bom, o que eu preciso de vocês, e uma dica que eu também deixei de falar no momento da campanha de oficina vou reforçar, tá, gente? Saiu uma CI da garantia essa semana e eu vou reforçar aqui. Tudo que for campanha de oficina e recall, não há necessidade de enviar DIS. O pagamento é todo feito através do Saga. Então não há necessidade, mesmo que não há troca de peça. Então, repetindo, para campanhas de oficina, por exemplo, essa do instrumento combinado, não há necessidade de envio do DIS. Caso você tenha alguma dúvida de como fazer, você pode enviar o DIS tranquilamente. Mas, para aquele efeito, não, eu vou mandar porque senão vai ser cobrado. Não tem nada a ver. Isso daí, cada vez mais a gente está recebendo DIS e eu não faço absolutamente nada com eles. A gente só está perdendo tempo. Então, para campanhas de oficina, seja com troca de peça e principalmente sem troca de peça, e também para recalls, quando tem um flash, alguma coisa desse tipo, não há necessidade de enviar o DIS. Somente faça o retrabalho indicado no ITP e faça a cobrança direto através do Saga, ok? Os demais itens sim precisa, que aí sem reparo reparo sem troca de peça é a necessidade de a emissão do Saga, tá bom? Bom, para finalizar, o Adriano vai dar algumas dicas aí do nosso... Ele voltou, né? O Fusca voltou. Voltou, o Fusca voltou. Edmilson. Show de bola, né? O carro, já encomendei uns 3. Eu andei nele, tá fantástico mesmo. Bom, pessoal, boa tarde aos amigos da rede, boa tarde, Edmilson. Com relação ao novo Fusca, ele não está vindo com suporte de fixação da placa e nem com suporte do extintor. Com relação ao suporte do extintor, temos alguns itens, alguns componentes que é necessário para a sua instalação, que são o ilhó de fixação, o álcool isopropílico, o primer, o aplicador do primer e a massa de fixação. Temos um vídeo ilustrando como é que é feito esse procedimento de instalação desse suporte de fixação da placa. Aí está o novo Fusca, né, bonitão. O suporte de fixação ele é bem simples de ser instalado, porém ele precisa de uma certa limpeza. Aí está a área certa com o dimensional, o correto local para ser instalado esse suporte. Tem que ser bem no centro mesmo, conforme a área demarcada em amarelo ali.
O primeiro passo é efetuar a limpeza utilizando álcool isopropílico com pano limpo. É muito importante que seja feita essa limpeza no local para aplicação. Aí está o ilhó de fixação. Ele também tem que ser feita a limpeza com álcool isopropílico e um pano limpo para garantir assim que não haja impureza na hora da instalação do componente. Tá? O próximo passo, a gente vai aplicar o primer juntamente com esse um tipo de cotonete aí, que já tem um número de peça para vocês na imagem anterior. Esse primer é importante, a aplicação, porque ele garante a fixação da massa PU. Sem esse primer não vai ser eficaz essa fixação desse componente. Tá? Essa daí é a massa de fixação, com a ajuda de uma espátula, um tanto que preencha a parte a ser fixada, não muito, também não pouco, né? Conforme está mostrando a ilustração aí. Após essa aplicação da massa, está aí a massa certinha para vocês estarem visualizando, é aplicado o primer também no local que vai ser fixado esse componente. Você fixando ele no centro, aguarde pelo menos uns 10 segundos aí até ele aderir corretamente na alma do para-choque, né? Além desse vídeo explicativo, desse API, também disponibilizamos um ITP de número 2031606, que podem estar ajudando vocês nessa instalação, nesse reparo desse componente. O outro assunto é com relação ao suporte do extintor, que também está ausente nesse veículo. Os componentes a serem solicitados são o suporte do extintor, com o número de peças conforme vocês estão vendo, o tirante e os parafusos de fixação. Tá? Temos uma imagem aí que mostra os componentes a serem solicitados, o suporte, o tirante e os parafusos de fixação. Também a gente disponibilizou um ITP referente a esse assunto, que é o 2031430, que vai estar auxiliando vocês também a efetuar essa instalação. Esse suporte é instalado embaixo do banco do passageiro, não tem segredo muito para instalar isso não. É mais ou menos o que a gente já faz com os veículos importados. A gente já faz com os veículos importados. Agora, o próximo slide é com relação à garantia. É bem rápido. O DIS ele é obrigatório, por se tratar de uma divergência de acabamento. Se vocês não enviarem o DIS, não vai ser possível efetuar essa cobrança. O AT que vai ser utilizado é o S034, o tipo de garantia é o 910 e o tipo de defeito a ser colocado preenchido no saco lá é o 0038. Bom, Edmilson, os itens do Fusca eram somente esses. Legal. Tá faltando só chegar o meu, mas tudo bem. Bom, gente, a gente vai no intervalinho de 20 segundos só para a gente fazer o sorteio, ok? Rapidinho. Bom, gente, antes de a gente iniciar o sorteio, eu queria mostrar para vocês um trabalho que nós estamos fazendo aqui, principalmente por ser mais próximo da fábrica, onde o nosso consultor técnico de assistência técnica, o Coelho, né, ele fez uma iniciativa com algumas concessionárias aqui de São Paulo e começou com uma concessionária que a gente conhece, que é a Caraigá, e uma forma de motivar cada vez mais a divulgação do API. A gente preparou um filme, foi bem rapidinho, são 3 minutinhos. Gostaria que vocês vissem o que foi esse evento lá junto com eles. Foi bem legal. A gente está começando agora esse programa. Todo mês, na nossa reunião mensal, vai ter a apresentação do API. E é o momento que você tem ali... Tá toda a equipe, tanto do suporte ao produto como dos regionais, todo mundo conectado. Então uma dúvida sua, o cara chega lá, responde, que é muito importante a presença. Então o que a gente quer é que de uma única vez seja efetuado o reparo, tá? Então, para evitar também o cliente poder classificar como um reparo repetitivo e a gente sanar o problema numa única vinda do veículo à concessionária.
O API traz todas as informações sobre o reparo, sobre os retrabalhos, né, os problemas de um problema que foi substituir determinada peça e não conseguiram solucionar o problema até por conta de falta dessas informações. Então é super importante que o pessoal tenha essa cultura de assistir os APIs. Ajuda porque no vídeo, né, a gente vai mais vendo pela ilustração, porque a gente vendo isso nos ajuda a verificar esse defeito, né? E sabendo, vendo, não só lido, né? A gente vê o vídeo, explica como é feito e a gente olhando isso aí, tira bastante dúvidas da gente mesmo e deixa a gente mais atualizado no dia a dia da oficina. A importância do API para o dia a dia da oficina, né, ajuda na profissão, no trabalho, né, esclarecer as dúvidas do problema do carro, né, do serviço, tudo que ocorre aí, né. Então, parabéns para o Rafa, né, o Rafael, lá, o GS, também para o Carmona, chefe da oficina, para o Coelho, que teve essa iniciativa junto com o nosso escritório regional, sempre aí apoiando esses nossos projetos, né. Então, vou fazer o sorteio. Então, nós vamos sortear aqui um relógio de pulso. Temos a foto aí, Gibonão? Temos aí um relógio de pulso, uma miniatura de uma combosa, uma mochila para carregar tudo isso daí, uma camisa polo para você ficar bonitão e um baleiro para você deixar aí na mesa aí para convidar as pessoas para vir chupar uma balinha, ok? Então, vou lá fazer. Bom, o pessoal da região 1, que nunca foi sorteado, quem sabe são agora. Pega no pé do Coelho que dá sorte. Então vamos lá. Coelho, vamos lá, ver se dá sorte para a região 1 aqui. Não foi dessa vez. Não foi. DN 0422, eu não sei nem falar isso daqui, gente. É Sbrogicar, Alfriflama, São Paulo. Caramba, isso aqui tá bem. Esse aqui eles me pegaram. Praticamente tá em alemão. E agora, eu acho que é região 2. Não tenho certeza. Depois eu dou uma olhada. Ih, não deu de novo. DN 1688, Bratkoff, Brusque, Santa Catarina. Região 3 saindo aí em peso. A região 3 é fera. Gente, eu queria encerrar. Desculpe estouramos o prazo, o tempo previsto de 1 hora. Deu 1 hora e 9 minutos aqui. E eu queria encerrar esse programa de uma maneira diferente. Infelizmente, hoje recebemos a informação, a notícia que o nosso colega Flávio, o instrutor, ele veio a falecer. Então, que fique com Deus. Agora acho que daqui para frente começa a sua nova jornada e que nos auxilie aqui, principalmente dando mais sabedoria, treinamento para a gente aqui, que ainda aqui a batalha continua. Então, fica com Deus e até a próxima, até o mês que vem. Obrigado.